Estamos agora como complemento de tudo aquilo que está ocorrendo, de toda a entrega que já fizemos por meio do louvor, por meio da comunhão entre os irmãos, por meio da oração que foi talvez durante esse dia solicitada a Ti para que esse culto fosse um culto abençoado por Ti, que a Tua presença estivesse entre nós. Então nós agora também queremos dar continuidade a isso, escutando a Tua voz. Queremos parar diante de Ti, escutar aquilo que Tu tem a dizer a nós nessa noite, que Tua palavra nos edifique, nos transforme, caia como algo bom em nosso coração e neste coração ela seja preservada. Que toda a artimanha do diabo, que toda a artimanha do nosso inimigo seja repreendida nessa noite em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite escutar a Tua voz por meio da Tua palavra, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nas últimas semanas, nós trouxemos, evidenciamos, apresentamos para você os inimigos da nossa unidade, os inimigos que são contra a unidade. Nós denunciamos que os seus aliados, Satanás, os principados, as potestades e a nossa natureza pecaminosa, ela contribui para que a unidade da igreja ela seja destruída, para que a unidade da igreja ela seja anulada. E dentro deste ambiente da unidade que você tem já, eu acredito que já demarcado aí no seu texto, João 17, verso 21, eu acredito que você já saiba este texto de cor, é o slogan da nossa mensagem, do nosso propósito, né? A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em Ti, que eles sejam em nós um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, este é o conteúdo, a ideia, o propósito. Então, nós iremos caminhar, nós iremos continuar conversando com você sobre esta questão da unidade, a importância da unidade da igreja. A unidade da igreja ela não é algo, como eu tenho dito aqui, opcional. Isso não é uma opção, você não tem uma opção. Posso ou não ser unido à igreja? Posso ou não fazer parte dessa unidade? Isso não é uma questão de eu posso, eu desejo, eu faço ou não isto. Não é sobre isso que a gente está falando. Isso é um desejo de Deus. Isso é vontade de Deus. Isso não é uma opção sua, é um propósito de Deus. É um mandamento de Deus, a unidade. É algo que incomodou a Cristo, e Cristo se debruçou diante do Pai e fez uma oração. Este texto de João, registrado em João capítulo 17, é um texto que revela a oração de Jesus. Então não é uma opção, não é algo que eu posso ou não desejar. Isto é vontade de Deus, isso é projeto de Deus, isso é algo que está em Deus, é algo que está solicitado por Jesus, não pode ser opcional. Então nós iremos continuar falando, apresentando a partir de hoje os aliados. Eu acredito que escutar sobre os inimigos da unidade tenha incomodado você, tenha me incomodado, porque expôs muitas vezes a nossa mentalidade, o nosso coração, de uma forma brutal, e às vezes a verdade da palavra de Deus nos incomoda. Às vezes a verdade do texto bíblico que Deus quer para mim e para você, e muitas vezes nós estamos distanciado do propósito, distanciado do desejo de Deus, e o fato de estarmos distanciados desse desejo, o fato de não conhecermos esse desejo de Deus, nós vamos caminhando segundo aquilo que está na nossa cabeça, no nosso coração, e muitas vezes, como vimos aqui, isso nada mais é do que a nossa natureza pecaminosa, aquilo que somos por natureza. E quando nós deixamos, quando eu não percebo, quando essa natureza vem para fora de uma forma brutal,
brutal, ela destrói relacionamentos, ela destrói unidades, ela destrói casamentos, ela destrói famílias, ela destrói amizade, porque muitas vezes, como você e eu vimos aqui, são temas que não contribuem para a unidade em qualquer ambiente, seja ela no seu ambiente particular, familiar, social, ela destrói tudo isso. Então muitas vezes foi duro falar, difícil de engolir e de escutar, mas é a palavra de Deus para a nossa vida. E Deus, eu acredito que Deus está nos alinhando a isso. Hoje eu quero começar a mostrar para você os aliados. Como temos observado, a igreja que Jesus edifica, ela tem essa unidade. E a unidade que desejamos, ela é esperada e ela pode ser vista, por exemplo, quando você entra em um relacionamento com a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não se relaciona com Deus? Quando você se relaciona com Deus, você se relaciona com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando você os olha, quando você observa como eles estão se relacionando entre si, você percebe que entre eles há o quê? Unidade. Você pode dizer que em Deus não existe unidade? Você pode dizer que o Filho está contra o Pai está contra o Filho, o Pai e o Filho contra o Espírito Santo contra o Pai e contra o Filho? Você vê isso? Pelo contrário, você vê eles unidos em um propósito, e quando você observa a Trindade, ela revela um aspecto fundamental para a unidade da igreja, que é o amor. Quando você olha a Trindade, quando você olha o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que você enxerga lá? Amor. Porque o amor é o elo de toda a unidade. O amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Espírito, e esse ciclo, aonde eles vão fazendo a sua declaração de amor entre si, e vão trabalhando, se unindo por um único propósito, que é a própria glória deles. Então, quando você olha para esta questão da Trindade, você enxerga na Trindade essas pessoas em amor e unidade de propósito. Então não existe unidade se não houver amor. Sem amor não tem unidade. Sem amor pode ter qualquer coisa, mas não tem de fato unidade. Porque a base de toda unidade é o amor. Sem amor não há unidade. Você já viu, como tenho dito aqui, que a oração que Jesus realiza para que os seus discípulos, ao entrar nessa relação, sejam uma unidade. Então o meu propósito nessa noite é apresentar a você a unidade desejada por Jesus e que também é desejada por seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus estão aqui nessa noite? Você é um discípulo de Jesus? Você é um filho de Deus? Você ama de paixão, de profundo coração, Jesus Cristo, Deus o Pai, Deus Espírito Santo? Você os ama de fato? Se você os ama assim como eles são um, você deseja a unidade. Então nessa noite eu quero partir desse princípio, entendendo que você também deseja isso, que você também almeja isso. Mas eu queria pontuar algo antes de nós falarmos sobre todos os aliados que virão. Eu preciso pontuar algo muito importante. É que não existe unidade, não existe nenhum tipo de unidade se não houver a capacitação do Espírito Santo. Não há unidade se nós não formos, de alguma forma, capacitados pelo Espírito Santo. Capacitados pelo Espírito Santo. Não tem como haver unidade, porque Ele é o agente principal que nos une. Sem o Espírito Santo não tem unidade. Sem a pessoa do Espírito Santo não há unidade. Então, para que essa unidade seja real,
ela tem que ter amor. Mas o amor que nasce das entranhas, que nasce da profundidade gerada pelo Espírito Santo. Não é algo natural. Isso não é algo normal. Não pode ser normal. Não é normal, como você verá nessa noite. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo que nasce do poder do Espírito, da união que temos com o Espírito Santo, da relação que temos com o Espírito Santo, da amizade que desenvolvemos, como foi dito no último louvor nessa noite, com o Espírito Santo. E eu compartilhei no grupo do louvor, e eu não sabia que a Tarde tinha escolhido esse louvor. Quando eu vi que ela postou, eu já estava começando a escrever, ela tinha acabado de postar. Eu falei, nós estamos no caminho certo. Tanto o grupo do louvor como eu, estamos caminhando juntos. A mesma pauta está lá, a mesma pauta está aqui. Sem nós conversarmos, sem nós dialogarmos, sem nós buscarmos uma estratégia. Eu simplesmente coloquei lá algo sobre o Espírito Santo, fiz uma pergunta para eles, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O Espírito Santo. Eu não sei o que você imagina quando você escuta essa sonora, Espírito Santo. Eu não sei o que passa por sua cabeça quando você escuta essa palavra, Espírito Santo. Eu não sei como você entende essa palavra, essa sonora Espírito Santo. Eu não sei como você captou isso. Alguns vão captando ao longo da sua vida como símbolos. Ele é fogo, ele é unção, ele é poder, ele é isto, ele é aquilo, ele é uma pomba. E as pessoas vão, sabe, ao longo da vida, criando imagens a respeito do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que eu preciso nessa noite destacar é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é coisas, ele não é vento, ele não é fogo, ele não é água, ele não é poder, ele não é unção, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele é uma pessoa. Você se relaciona com uma pessoa, você não se relaciona com um momento, você não se relaciona com um friozinho na barriga, você não se relaciona com uma pombinha, com um fogo, não, você se relaciona com uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é qualquer coisa. Ele é Deus, uma pessoa divina, que foi prometida a nós, que foi enviada a nós. Ele não é qualquer coisa, como se você pudesse lidar com ele de qualquer maneira. Eu, você, nós tratamos muitas vezes o Espírito Santo como um qualquer. Nós temos aquela imagem do cuidador, do ajudador, daquele camarada que faz tudo na hora da nossa necessidade, e nós nos esquecemos que Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, tão santa como o Pai, tão santa como o Filho, tão santo é o Espírito Santo de Deus. Você não está lidando com qualquer coisa. Você e eu fomos santificados, separados, propriedade exclusiva de Deus, utensílio exclusivo de Deus, um lugar apropriado para Deus repousar
sobre este ou esta a sua presença, para fazer de você, para fazer de mim a sua habitação. Ele te separou, Ele te purificou, Ele te santificou, Ele te colocou num lugar à parte de tudo que existe nesse mundo. Você está numa prateleira, em um lugar exclusivo, como um utensílio, algo de muito valor, onde Deus depositou ali dentro a sua santa presença. Como diz o apóstolo Paulo: vós não sabeis que sois templo, lugar de habitação, morada do Espírito Santo de Deus, que o vosso corpo é um lugar de habitação. Você não é um qualquer, você é o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, Ele habita em nós. E é sobre Ele que eu quero falar nessa noite. É sobre Ele que eu quero conversar com você nessa noite. Quando você abre os textos, por exemplo, de Lucas, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver ali que a cena descrita também em Mateus, do Espírito Santo que desce sobre Jesus. Você vai ver que na cena do batismo, e principalmente em Marcos, quando o Espírito Santo desce, Jesus entra nas águas do batismo, João Batista batiza Jesus, e de repente o céu se abre, a pomba, o Espírito Santo, simbolizando ou simbolizado por aquela pomba, ele repousa sobre Jesus. Do alto céu diz: este é o meu filho. O pai clama, o pai declara, faz essa declaração de amor: este é o meu filho amado, em quem muito alegra o meu coração. Se você pegar essa cena descrita em Lucas 3, Lucas 4, capítulo 4, verso 1, você vai ver que após o batismo, Jesus foi pleno, foi cheio do Espírito Santo. Quando você abre o capítulo 4, verso 1 do texto de Lucas, você verá que o Espírito Santo conduz Jesus Cristo ao deserto. Jesus foi capacitado como ser humano pelo Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele entra numa sinagoga, ele abre o texto do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar, para proclamar. Tudo que Jesus vai executar, o ministério público de Jesus, ele é um ministério que vai recebendo apoio e capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele agente da Santíssima Trindade que utiliza da sua força, do seu poder, para executar a vontade da Santíssima Trindade como um todo. O Pai é aquele que dá o propósito, aquele que dá os seus andamentos. O Filho é aquele que executa, que morre, que entrega a vida. Mas quem capacita essa mensagem de chegar ao meu, ao teu, ao nosso coração, quem impulsiona isso, quem vai agregando as pessoas ao corpo de Cristo, este trabalho, este poder pertence ao Espírito Santo. O próprio Jesus disse: Ele há de declarar sobre a minha pessoa. Ele fará declarações, Ele explicará sobre o que eu tenho dito, sobre o que eu tenho falado. Ele vai testemunhar acerca de mim. Esse é o trabalho, esta é a função do Espírito Santo. E este é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. O Espírito Santo nos reveste, nos capacita. Você não tem poder para fazer nada. Eu não tenho poder para fazer nada. Nós não temos poder para fazer nada.
Abra comigo o texto de Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder. Não é isso que está aí? Quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em todas as partes, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. O Espírito Santo, ele desceu. O Espírito Santo, ele reveste de poder. Ele nos reveste do seu poder. Ele nos reveste, nos capacita por meio do seu poder. Não é sobre cantar. Não é sobre utilizar seus talentos, os seus dons naturais. É sobre ser revestido por Ele. É sobre ser capacitado por Ele. É sobre emanar, sair de você virtudes dEle. Ele desceu sobre você, Ele desceu sobre nós, para que virtudes que só tem e só existe nele, saiam de você. Ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Quando você abre o capítulo 2, verso 4, depois o verso 9 ao verso 11, do texto de Atos, você vai perceber também que o Espírito Santo veio sobre aquele grupo e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Dependendo da sua versão, está capacitava. Dependendo da sua versão, é algo sobre impulsionava ou permitia que aquilo acontecesse. Mas o que estamos vendo aqui, o que estamos observando nesse capítulo 2, verso 4, é sobre a capacitação, o poder do Espírito Santo. Quantos de vocês já tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo? Quantos de vocês já falaram em outras línguas? Quantos de vocês ainda falam em novas línguas? Isso ainda é real para você? Isso ainda existe em você? Isso ainda continua em você? Você já teve essa experiência de falar em novas línguas? Você perceber que esse texto não é uma coisa qualquer, isso não é um conto de carochinha, isso não é uma história criada para enganar você, para nos enganar. Isso é real, isso é capacitação. Nós pentecostais entendemos que eu não estou falando de salvação. Você é salvo desde aquele dia que você disse: Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ti a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Você está salvo, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de regeneração, eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de uma experiência posterior à salvação, uma experiência que acontece após a sua salvação, uma experiência que você precisa ter para você entender. Ela está disponível a você. Ela está declarada a você. Ficar em Jerusalém,
Tenha fé para ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Fica em Jerusalém, clama para o poder de Deus. Fica lá em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Para você entender que isso não é um conto, para você ter uma experiência e entender que Deus é real. Que Deus faz coisas extraordinárias. Que Deus faz coisas excepcionais, que não estão relacionadas a intelecto, são sobrenaturais. Fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, até que do alto você seja capacitado, até que do alto você seja cheio dele, até que do alto você seja um com ele, cheio da sua vida, cheio da sua graça, cheios do seu poder. Nós não podemos cair nessa mesmice de uma vida mecânica, de uma vida muito comportadinha, de um ir e um voltar, como se nada mais tivesse, ou fizesse algum tipo de, ou nos destacasse, ou nos chamasse para algum tipo de interesse mais profundo. Nós não podemos cair nessa vida ritualística, porque dentro de você tem alguém chamado Espírito Santo. Ele não precisa de um lugar, ele não precisa de uma audiência, ele não precisa de um congresso, ele não precisa de dias, ele precisa de um coração disposto a querê-lo, disposto, desejoso de tê-lo em companhia íntima. Ele só precisa de um coração, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, ele só precisa de um quarto de um hospital. E alguém dizendo: vem aqui, me ajuda. Faz o coraçãozinho dele, ó, bater. Ele está lá, ele faz coisas extraordinárias que nós não temos a capacidade de entender. O que nos falta, o que te falta, o que me falta, o que nos falta é o Espírito de Deus agindo através de nós. Nós estamos muito mecânicos, nós estamos muito... eu sei fazer, eu vou fazer, e nós nos esquecemos que somente Ele tem poder extraordinário para fazer coisas que eu, você, nós não temos a capacidade de fazer. O que nós precisamos é estar com Ele, o que nós precisamos é estar alinhado com Ele, o que nós precisamos é estar totalmente em Jerusalém, esperando até que do alto Ele nos revista de poder, Ele nos capacite de poder. Aí quando você é cheio, você fala em novas línguas. Aqui é uma discussão se foram línguas humanas, se foram êxtases. O milagre não está na fala. O milagre está nos receptores que escutaram tudo que aqueles homens estavam falando no seu próprio idioma. Eles estavam recebendo o conhecimento da salvação em Cristo Jesus por meio daquele conjunto de grupos de malucos que poderiam estar em êxtase, falando em novas línguas, entendíveis ou não, fica aí a discussão para quem quiser, mas o milagre não pode ser contestado. Todos eles, de todas aquelas nações, escutaram e entenderam tudo aquilo que estava sendo dito, e o texto diz: por capacitação do Espírito Santo.
como o Espírito Santo lhes concedia, lhes permitia, lhes impulsionava a falar, e aqueles do outro lado entendiam tudo. O que nos falta às vezes é poder. O que nos falta às vezes é nos ser cheios dele. Eu lembro que a minha experiência com o Espírito Santo foi algo extraordinário. Não sei se já contei aqui. Mas nós entramos num apartamento para comer uma pizza. Nós havíamos saído de uma santa ceia e nos reunimos com um grupo de jovens, um grupo de amigos, para comer uma pizza. E demos as mãos para nos despedir. Sabe aquela oração? Vamos às mãos, vamos orar para ir embora? Por volta ali de 10h30, 11 horas da noite, num apartamento. E de repente vamos, Senhor, obrigado por esse dia, pela Santa Ceia e tal, e aquela coisa, ora por um, ora por outro. De repente alguém falou assim: eu estou vendo como se fosse uma bola de fogo aqui. Aí um dos rapazes falou assim: quem não é batizado com o Espírito Santo? Aí eu já, né? Estendi minha mão, aí mais uns outros lá que tinham lá. Resumindo o pacote, nós saímos 6 horas da manhã daquele lugar. Eu não sei, eu não consigo, eu não tenho como descrever para você o que aconteceu naquele lugar. Num apartamento, dentro de um prédio. Eu olhava daqui para lá, para o prédio vizinho, e eu via uma pessoa no prédio vizinho, como se fosse na cozinha, lavando a louça, mas era como se ela olhasse para cá e não visse nada do que estava acontecendo desse lado de cá. É como se nós estivéssemos num estúdio à prova de som, que ninguém sabia, porque eu vou te falar, era barulho pentecostal. E não era pouco barulho não. Era muito barulho. Era louvor. Era gente caindo por cima do sofá. Era sofá virando dentro da sala. Era gente caindo pelas portas. Tu acha que isso era barulho ou não? Até hoje não houve um relato dos vizinhos de apartamento, do prédio, zelador. Até hoje. Nós saímos 6 horas da manhã. Cantarolados, tudo que você imaginar. Eu saí direto para o trabalho. Ele faz. Não importa o lugar. Ele é vivo. Ele só precisa encontrar um coração que deseje Ele e queira ser cheio dEle e diga a Ele: me enche, me batiza, me faz de novo, renova, transforma, devolve aquilo que eu tinha contigo e que talvez eu tenha perdido na minha caminhada. Traz de volta, faz de novo, reacende essa chama em mim. Eu preciso. Não é um caso de eu quero ou não, é um caso de extrema necessidade. Nós precisamos do poder dele, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. As coisas não podem ser mais mecânicas, as coisas têm que ser geradas no Espírito Santo de Deus. Suplica por ele, pede para ele, chama por ele, convida a ele. Diga que há aí em você um novo coração, que o deseja, que o quer. Ele não vai vir para qualquer lugar. Ele vai vir para um coração que o ama, que o deseja, que quer fazer parte dessa intimidade com ele. Assim como os automóveis precisam de combustível, ou algum tipo de energia para que possam transitar por meio de ruas, avenidas, rodovias, eu, você, nós precisamos constantemente
ser cheios do Espírito Santo. Porque você precisa ser capacitado. Você precisa ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo, se você não a teve. Se teve, você precisa passar para a segunda fase. Ser cheio dele todos os dias da tua vida. Efésios capítulo 5, verso 18. Há um mandamento apostólico. É uma orientação apostólica. É Paulo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Assim como com um carro que você precisa abastecer, você precisa dar algum tipo de energia para que ele continue o seu trajeto. Eu e você precisamos constantemente sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca, é desejar, é ir até Ele e falar: encha-me de Ti, encha-me da Tua presença, encha-me do Teu coração, encha-me da Tua mentalidade, encha-me de Ti. Eu não posso mais ser tão seco assim, eu não posso mais caminhar sem você. Eu preciso da Tua presença sobre a minha vida, eu preciso da Tua presença sobre mim. Eu não posso seguir sem ser cheio de Ti. Eu não posso lavar uma roupa se eu não for cheio de Ti. Eu não posso cozinhar se eu não for cheio por Ti. Eu não posso trabalhar se eu não for cheio por Ti. Eu preciso ser cheio de Ti todos os dias da minha vida, em todas as tarefas da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Isso não é religiosidade. Isso é vida do reino de Deus. Isso é vida de Deus em você. Você e eu fomos feitos templos do Espírito Santo e precisamos ser cheios dele. Não há como avançar, não há como progredir no reino de Deus segundo os modelos naturais. Precisamos ser cheios dele. Precisamos ser cheios da vida dele. Essa é uma orientação apostólica. Ser cheio dele significa, guarda isso aí para você. Você talvez leia isso lá e você não saiba o que significa isso. Ser cheio do Espírito Santo, eu vou traduzir para você o que é. É ser constantemente influenciado por Ele. É ser diariamente exposto a Ele e por Ele ser influenciado. Quando Paulo diz aqui nesse texto, sede cheios do Espírito Santo, ele está dizendo, seja por Ele constantemente influenciado. Permita Ele influenciar você. Permita Ele influenciar a tua vida. Permita Ele dirigir os teus passos, governar os teus passos. É preciso, é mandamento. Ser cheio significa estar submisso a Ele em todas as áreas da tua vida. Em amor, você deixa Ele te influenciar. Ser cheio é dizer, toma o controle da minha vida. Ser cheio é entrar no teu quarto, no teu particular e dizer, toma as rédeas da minha vida. Me controla. Controla a minha casa, controla o meu coração, controla a minha mente,
controla a minha vida, me controla, me influencia, me separa para ti. Usa-me para o teu propósito, usa-me como um instrumento teu, como um utensílio especial, separado para ti. Usa-me, como diz o louvor, usa-me, Senhor, usa-me. Chama por Ele aí, abre o teu coração aí, diga a Ele, Ele está aqui, Ele veio com você. Talvez você não tenha notado, Ele passou um dia com você e talvez você não tenha nem observado isso, mas Ele só está esperando você dizer: eis-me aqui, enche-me de ti, eis-me aqui, faz de novo, traz de novo. Quem sabe você perdeu na jornada da sua vida cristã, diante das tristezas, dos embates, das dificuldades que te foram propostas. Quem sabe em tudo isso você agiu naturalmente e você se esqueceu de ser cheio dele, para suportar, para transpor barreiras, para vencer desafios. Quem sabe tu está caminhando sozinho, tu está caminhando sozinha, porque você não faz menção, você não, muitas vezes por insensibilidade do meu, do teu, do nosso coração, você não percebe que Ele está lá. Ele só precisa de um convite, Ele só precisa de uma voz, e de um coração que o ame e diga: estou aqui, encha-me, enche-me de ti, me ajuda, me suporta, me carrega, me dá ânimo, me dá força. Você não está sozinho, você está diante da pessoa mais especial que você pôde conhecer nessa vida. Você não está sozinho. Eu vos enviarei um consolador, eu vos enviarei um paracleto, eu vos enviarei um amigo. Você não ficará órfão, você não está sozinho. Você está com um perfeito amigo, Espírito Santo de Deus. O que talvez você tenha no caminho, na jornada, é se esquecido disto. Pelas distrações da vida, pelos momentos da vida, que são difíceis muitas vezes, são tristes muitas vezes, são pesados muitas vezes. O revestimento, a capacitação, o preenchimento constante do Espírito Santo nos levam aos passos ou ao passo seguinte, que é a unidade do corpo. É a unidade do fruto, que começa por um fruto do Espírito. Se você foi por Ele revestido, capacitado, plenamente cheio, você terá que dar o fruto dele. O fruto dele não são separados, é o fruto, é uma coisa só. Quando ele está pleno em você, você tem que ter, eu tenho que ter todas as características dele. E
quando eu e você temos todas as características dele, ele se torna um aliado poderoso para a unidade. A unidade será possível, a unidade será real, porque ele estará pleno, ele estará ali, emanando amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os aliados da unidade. Esses são os aliados que temos quando somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E é sobre ele que vamos falar nas próximas semanas. É sobre este fruto. Mas eu não posso, antes de tudo, te falar como você gera esse fruto. É só por meio desta pessoa maravilhosa, chamada Espírito Santo. Talvez você precisa reativar isso. Talvez isso você esqueceu. Sabe, ficamos tão mecânicos. Ficamos tão acelerados, tão corridos, tão distraídos. É tanta coisa. Hoje eu estava escutando um preletor falar nessa manhã, e ele falou uma das táticas, uma das estratégias bem apropriada que o diabo aplicou e está vencendo, se chama distração. E ele dizia com muita propriedade, ele falou que o diabo ele consegue nos distrair. E a distração nos tem feito ser pessoas mecânicas. Porque você não tem tempo mais para passar com ele. Você está tão distraído com outras coisas, que aí quando você vai a um evangelismo, a um discipulado, a um grupo caseiro, a reunião congregacional, você vai mecanicamente. Aí você não sente. Aí você acha que o problema é o pessoal do louvor, ou o palestrante da noite. Aí a pergunta fica: quanto do seu dia foi dedicado a uma comunhão com ele? Porque se você vem aceso, cheio dele, meu irmão, o louvor pode estar capengando, a palavra pode ser aquela, mas tu está ativado, tu está cheio dele, e talvez tu seja o estopim para acender os demais. Tu não veio como um espectador, tu não vem como alguém que vai assistir alguma coisa, tu vem como participante, tu vem como alguém que está cheio dele, está dizendo: como é que eu posso servir lá? Como é que eu posso tocar fogo naquela bagaça lá? Como é que eu posso acender todo mundo lá? Eu estou cheio, eu quero acender todo mundo lá. Você vem cheio dele. Você vem cheio dele. Você não precisa de lugares. Você não precisa de incentivos. Se a sua busca é real, a unidade será vista. O amor será visto. O poder de Deus será visto. Mas eu quero finalizar com um alerta. 1 Timóteo 5, verso 19. Timóteo, eu falei Timóteo? Esquece que eu falei. 1 Tessalonicenses 5,19. Era só para ver se você estava esperto.
Veja só. Se há, por um lado, apostólico, uma orientação que te diz, seja cheio do Espírito Santo. Projeta. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19. Do outro lado, há uma segunda orientação. Não apaguem o Espírito Santo. Por um lado, o apóstolo diz, seja cheio, encha-se dele. Por outro lado, ele está dizendo, cuidado, você pode apagá-lo da sua vida. Você pode sufocá-lo da sua vida. Você pode reduzi-lo da sua vida. Não é sobre salvação. É sobre capacitação. É sobre avanço do reino. É sobre você estar nele, desenvolvendo-se nele. Se você não é cheio dele, a outra verdade é real. Você está apagando ele. Se por um lado você não se importa em se encher dele, do outro lado você está apagando ele. Se você não é influenciado por ele, você é influenciado por quem? Pelo quê? Se ele não governa a minha e a tua vida, somos governados pelo quê? A unidade da igreja ficará comprometida se você apagar o Espírito Santo. Isso significa resistir à sua influência, resistir ao seu trabalho, desobedecer os seus impulsos, negligenciar a sua presença. Sabe como quando você está em determinadas situações ou ambientes e você acha que ele não está lá? Você negligencia a presença dele. E às vezes ele está lá, não vai. Não se envolve, não entra ali, não acessa este site, não toca nesse vídeo, não entra nessa fofoca, não fala isso agora. E você negligencia, eu negligencio, nós negligenciamos a presença dele. Nós ultrapassamos os limites, nós ultrapassamos os impulsos. Aí quando percebemos, já foi. Já falamos, já teclamos, já ofendemos, já destruímos, já apagamos a vida dele em nós. Então eu preciso que você entenda isso. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Louvor? A última. Manda bala. Vamos cantar a última canção. Nós vamos terminar com essa canção. Se coloque de pé. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor
e Salvador Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo esteja sobre você. Que a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo. Por meio desse louvor, declare a Ele nessa noite. Que esse louvor seja a tua oração. Que esse louvor seja sincero. Que esse louvor seja a tua oração diária. Que Deus te abençoe. Seja